Olá, queridos irmãos, muito boa noite. Mais um domingo abençoado por Deus, para que eu e você, a nossa casa, possamos servir a Deus, cultuando a Ele, adorando a Ele, bendizendo a Ele. E hoje, nessa noite, quero ler para você um texto que fala muito ao nosso coração, que é uma passagem do Antigo Testamento, uma história interessante, quando Davi, ele foi comprar um altar, comprar uma eira para construir, levantar um altar ao Senhor de um jebuseu chamado Araúna. E quando ele chegou ali para comprar a eira, aquele jebuseu então ofereceu para Davi tudo aquilo que estava à disposição para que ele fizesse assim conforme fosse do seu coração. Mas Davi dá uma resposta interessante para o rei, dizendo assim: não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Hoje, nessa noite, você vai receber uma palavra muito abençoada sobre o que é que Deus espera de nós. E esse texto é muito interessante porque Deus quer que nossa vida seja totalmente entregue a Ele e que o sacrifício que nós ofereçamos a Ele seja realmente medido naquilo que é o propósito que estamos fazendo ao Senhor. Então que nessa noite, esse culto, não seja mais apenas um culto, mas que seja uma oferta agradável a Deus, que você entregue totalmente o seu coração, sua alma, sua vida, na presença dEle, para que você seja abençoado e você possa abençoar também vidas que estejam ao seu redor. Uma boa noite, quero orar com você nesse instante. Senhor, nessa noite, nós queremos agradecê-lo pelo privilégio que nós temos de poder oferecer a Ti, ó Deus, um culto que lhe seja agradável. E nós, ó Pai, queremos realmente oferecer a Ti algo que nos custe algo. Alguma coisa, ó Deus, interessante. A principal coisa que nós poderíamos oferecer é tão somente o nosso coração, totalmente entregue no Teu altar, derramando, ó Deus, a nossa vida na Tua presença, para que sejamos, ó Deus, contemplados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Te louvamos, ó Pai, por esta noite, por essa semana muito abençoada que nós tivemos e que, ó Deus, nessa noite também a Tua palavra venha ecoar dos nossos corações. Assim, Deus, oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. É um privilégio poder estar aqui esta noite. E gostaria de compartilhar com os irmãos uma canção que o Marcelo escreveu. Essa canção me edifica muito. Ela fala sobre a santidade do Senhor, da reverência que nós temos que ter, né, ao cantar, porque o Senhor nos conhece. Que essa canção também possa edificar os irmãos da mesma forma que ela me edifica. Santo e puro é o Teu nome, e eu tremo ao falar dos Seus gloriosos feitos, de Suas obras sem par. És o eterno Deus presente, tudo sondas e nada te posso ocultar. Com temor a Ti eu canto, pois conheces meu pensar. Reconheço Tu és santo, em santidade eu quero Te adorar. Eu quero Te adorar. Santo, Seu amor dura para sempre. Santo, Seu amor dura para sempre. Santo e puro é o Teu nome, eu tremo ao falar dos Seus gloriosos feitos,
de suas obras sem par. És o eterno Deus presente, tudo sondas e nada te posso ocultar. Com temor a ti eu canto, pois conheces meu pensar. Reconheço tu és santo, em santidade eu quero te adorar. Eu quero te adorar. Eu quero te adorar. Adore ao Senhor. Eu quero te adorar. Santo, seu amor dura para sempre. Só tu és santo. Tu és santo, Deus, nós te adoramos. Só tu és santo. Você pode adorar o Senhor esta noite, dizer o quanto Ele é santo, o quanto Ele é digno, o quanto Ele é merecedor de toda honra e de toda glória. Oh Deus, só tu és santo. Eu quero te adorar. Eu quero te adorar de todo o meu coração. Eu quero te adorar com todo o meu ser, com tudo o que sou. Eu quero te adorar. Santo, seu amor dura para sempre. Só tu és santo. Seu amor dura para sempre. Santo e puro é o teu nome, e eu tremo ao falar dos seus gloriosos feitos, de suas obras sem par. És o eterno Deus presente, tudo sondas e nada te posso ocultar. Com temor a ti eu canto, pois conheces meu pensar. Reconheço tu és santo, em santidade eu quero te adorar. Eu quero te adorar. Maravilhosa graça que perdido me encontrou, estando cego eu pude ver, Jesus me resgatou.
Quando sua graça me tocou, do medo me livrou. Quão preciosa é pra mim a graça do Senhor. Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Maravilhosa graça que perdido me encontrou. Estando cego eu pude ver, Jesus me resgatou. Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Por isso tudo a ti, Jesus, consagro tudo, tudo deixarei. Resoluto, mas submisso, sempre eu te seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Liberto eu fui de uma prisão, o meu Salvador, Ele me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Queridos irmãos, muito privilégio para nós poder, todos os domingos, estar aqui na presença dEle, e você também em casa, poder cultuar a Deus. Nós ansiamos, sinceramente, o dia em que a gente possa fazer isso de forma presencial, para ver o rosto dos irmãos, dar aquele abraço, pegar na mão, olhar no seu olho e poder conversar e expressar de maneira muito mais palpável a nossa comunhão em Cristo. E Davi fala no Salmo 75 o seguinte: graças te rendemos, ó Deus, e invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas.
Que bênção a gente poder fazer isso na presença de Deus. E uma das formas de poder adorar o Senhor é você, através dos seus dízimos e ofertas, consagrando isso de forma verdadeira, com alegria, na presença de Deus. Pela misericórdia dele nesse tempo de pandemia e através da sua fidelidade, nós temos visto a Igreja de Cristo ser sustentada em todo o tempo. Ela não parou, há muita coisa sendo feita, e quando você vê, ao retornar aos nossos trabalhos presenciais, você vai perceber quanta coisa nesse tempo Deus permitiu que fosse feito, através também da sua vida, com fidelidade ao Senhor. Quero orar por você nessa hora, para que Deus possa contemplar sua vida, seu coração. Se por acaso você está desempregado, com alguma dificuldade financeira, nós queremos pedir ao Senhor que venha visitar a sua casa e trazer para a sua casa pão, para que você possa conseguir repartir também na casa do nosso Deus. Senhor, nessa noite nós estamos aqui agradecidos ao Senhor por esse privilégio tão grande de poder consagrar ao Senhor nossos dízimos e as nossas ofertas. Pai, que assim seja para a tua honra e glória. Permita, ó Deus, que nesse tempo que estamos vivenciando, nós não percamos jamais, a não somente essa consciência, mas a prática tão maravilhosa de podermos, ó Pai, repartir, contribuir, para que a semente, ó Pai, lançada no Evangelho de Cristo, no Teu reino, ela possa crescer, ela possa frutificar a 100, a 60 e a 30%. Nós oramos assim, ó Deus, para que o Seu nome seja honrado e glorificado em nome do Senhor Jesus. Amém. Enquanto você ouve uma adoração ao Senhor, mais uma canção, você pode estar aí fazendo uma transferência nesse momento, ou se quiser, faz isso amanhã, durante a semana, ou trazendo na secretaria da igreja ainda, ou ainda pedindo para que o nosso tesoureiro vá até a sua casa e possa recolher a sua oferta, e com certeza ele o fará com muita alegria no coração. Deus te abençoe e vamos adorar a Deus e consagrar a Ele nossos dízimos e ofertas. Amor é mais que atitude ou intenção, é bem mais do que o discurso da razão. E se eu falar em línguas ou até profetizar sem amor, eu sei que nada valerá. Meu Jesus, quero deleitar-me em Ti e sentir meu coração arder como na primeira vez. Meu Jesus, quero deleitar-me em Ti e sentir meu coração arder como no primeiro amor. Quero Te amar com todo o coração, Te amar com a mente e a razão, que todo o meu corpo seja uma expressão do meu amor, e cada passo que eu dar, e até no ar que eu respirar, quero viver pra Te amar, quero morrer pra Te ganhar. O amor é mais que atitude ou intenção, é bem mais do que o discurso da razão. E se eu falar em línguas ou até profetizar sem amor, eu sei que nada valerá. Meu Jesus, quero deleitar-me em Ti e sentir meu coração arder como na primeira vez. Meu Jesus, quero deleitar-me em Ti e sentir meu coração arder como no primeiro amor. Te amar com todo o coração, Te amar com a mente e a razão, que todo o
uma expressão do meu amor. E cada passo que eu dar, e até no ar que eu respirar, quero viver pra te amar, quero morrer pra te ganhar, quero te amar com todo o coração, te amar com a mente e a razão, que todo o meu corpo seja uma expressão do meu amor. E cada passo que eu dar, e até no ar que eu respirar, quero viver pra te amar, quero morrer pra te ganhar. Eu quero te amar mais, Senhor. Faz a tua igreja te amar mais, Senhor. Nos perdoe, Deus, porque muitas vezes nós não te amamos como o Senhor mandou. O Senhor nos disse que nós deveríamos te amar com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, com toda a nossa alma. Muitas vezes nós não fazemos isso. Nós vivemos a vida da nossa forma, do jeito que nós queremos, do jeito que nós pensamos, pela sabedoria do mundo. Deus, perdoa-nos, transforma o nosso coração, nos ensina a te amar mais. Que o nosso culto seja um culto racional, que nós possamos nos entregar como um sacrifício vivo ao Senhor. Não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Os meus pensamentos são teus, as minhas mãos, os meus olhos, o meu paladar, a minha língua, os meus ouvidos, os meus olhos, os meus pés são teus. Que nós possamos nos render diante da tua presença. Oh Deus, eu quero te amar mais, eu quero, Deus. Oh, quero te amar com todo o coração, te amar com a mente e a razão, que todo o meu corpo seja uma expressão do meu amor. E cada passo que eu dar, e até no ar que eu respirar, quero viver pra te amar, quero morrer pra te ganhar. Boa noite, estamos iniciando mais um Quinta News. Fique atento às principais notícias da nossa igreja. O nosso Quinta Live está acontecendo a cada 15 dias, por isso essa semana voltaremos. Acompanhe os grupos e as redes sociais e fique atento ao próximo tema. E para você que gosta de um bom estudo bíblico, todos os domingos às 8 da manhã no nosso canal do YouTube, são disponibilizadas para você e sua família 2 aulas, tanto para o público jovem quanto para os adultos. Fique atento ao nosso canal do YouTube, se inscreva e ative as notificações. Você já é inscrito no nosso canal? Se ainda não, é muito simples. Aqui abaixo do vídeo existe um botão que está escrito inscreva-se. Basta você clicar e você já estará inscrito. E ao lado o sininho das notificações. Ativa ele que você receberá no seu celular todos os vídeos que nós postamos no decorrer da semana. E o Quinta Kids está sendo super especial. A Aninha vai falar um pouquinho pra gente como está sendo. Oi galerinha, como vocês estão? Vocês sabiam que o Quinta Kids 4.000 alunos está sendo muito legal? Pois é, a partir das 8 horas da manhã, todos os domingos. Não se esqueça de inscrever e ativar o sininho de notificações. Esse foi o nosso Quinta News. Tenha um bom culto e uma semana abençoada. Tchau! Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Tivemos mais uma semana de vitória e Deus está nos dando a oportunidade de nos encontrarmos através das redes sociais e entrar na sua casa e ter esse tempo tão precioso
do nosso culto, como temos feito todo domingo. Quero trazer uma palavra que com certeza vai animar muito o seu coração, preste atenção nisso. O Conselho decidiu que nós vamos retomar os nossos cultos presenciais a partir do mês de novembro. E, claro, obedecendo todas as normas estabelecidas pelos órgãos de saúde, e entendemos que vai ser um tempo assim, muito precioso, né? Eu estou com muita expectativa para que chegue logo o mês de novembro e nós vamos ter o nosso tempo aqui. Nós vamos dar mais informações sobre como o culto vai acontecer e você fique atento aí, por favor. Nós vamos ler em Isaías capítulo 32, os versos de 1 a 8, que diz assim: Eis aí está um que reinará, um rei com justiça, e em retidão governarão príncipes. Cada um servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de águas em lugares secos, e sombra de grande rocha em terra sedenta. Os olhos dos que veem não se ofuscarão, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. O coração dos temerários saberá compreender, e a língua dos gagos falará pronta e distintamente. Ao louco nunca mais se chamará nobre, e do fraudulento jamais se dirá que é magnânimo. Porque o louco fala loucamente, e o seu coração obra o que é iníquo, para usar de impiedade, para proferir mentiras contra o Senhor, para deixar o faminto na ânsia da sua fome, e fazer que o sedento venha a ter falta de bebida. Também as armas do fraudulento são más. Ele maquina intrigas para arruinar os desvalidos com palavras falsas, ainda quando a causa do pobre é justa. Mas o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza perseverará. Vamos ter uma palavra de oração e pedir que Deus de fato fale o nosso coração nessa hora e transforme a nossa vida, toda a nossa intenção, todo o propósito nosso, todos os domingos, quando estamos aqui, trazer uma palavra ao seu coração que te desafie, que te encoraje, que transforme a sua vida. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio, Senhor, que temos mais uma vez de abrir a Tua palavra e pedimos que o Espírito Santo abra o nosso entendimento, o nosso coração, para receber essa palavra. Que essa palavra venha transformar a nossa vida, venha nos renovar, Senhor. Venha nos colocar, ó Deus, numa condição de sermos instrumentos nas mãos do Senhor para abençoar muitas vidas. Nós oramos assim, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Jesus fez uma pergunta a Bartimeu, uma história tão conhecida, né, da Bíblia, a cura de Bartimeu. Jesus, naquele encontro que ele tem com Bartimeu, ele faz a seguinte pergunta: que queres que eu te faça? E Bartimeu logo, de pronto, disse que eu torne a ver. É claro que Bartimeu poderia pedir muitas outras coisas para Jesus, mas naquela hora, a coisa mais importante na vida de Bartimeu era a sua visão, né? A Bíblia diz que ele, quando faz esse pedido a Jesus, dá a entender que ele era um homem normal até um certo tempo, momento da vida dele, e ele ficou cego. Então ele pede para que Jesus faça com que ele enxergue novamente. E se essa pergunta que Jesus fez a Bartimeu fosse feita a você? Eu fiquei pensando certamente que se eu tivesse uma oportunidade como essa de Bartimeu, a minha lista seria enorme, Eu teria muitas coisas para pedir para Jesus fazer. Então isso vai mostrando, que de fato nós temos as nossas necessidades, todos nós temos as nossas as listas daquilo que nós gostaríamos que Jesus fizesse em nós, ou por nós, ou quem sabe através de nós. Mas Davi, num dado momento da vida dele, isso está registrado lá em Atos capítulo 13, um dos versículos mais extraordinários da Bíblia, na minha visão, Davi serviu a sua geração conforme os desígnios de Deus. E eu fiquei perguntando, se a pergunta fosse outra, o que Deus espera de nós?
Geralmente, nós temos as nossas listas, né, das nossas vontades, dos nossos desejos, das nossas necessidades que diariamente nós colocamos diante de Deus. Mas se essa pergunta viesse a nós, o que Deus espera de cada um de nós, qual seria a nossa resposta? Certamente, irmãos, aquilo que Davi viveu, eu acredito que é uma das experiências mais extraordinárias que o cristão pode viver, chegar ao ponto de dizer... Davi serviu a sua geração conforme os desígnios de Deus. Eu gostaria que esse versículo ele fosse colocado na minha lápide, mas eu não tenho tanta certeza de que isso seria uma expressão de toda a verdade. Quando nós falamos daquilo que as pessoas esperam de Deus, nós estamos falando de expectativa, né? Nós temos as nossas expectativas daquilo que nós esperamos que Deus faça na nossa vida. Agora, o que Deus espera de nós não é uma expectativa, mas sim uma perspectiva. Na verdade, não se trata daquilo que Deus quer de mim, mas do que Ele tem para mim. Então isso é muito mais importante, né? Deus não tem uma lista daquilo que Ele quer de mim, mas Ele tem sim uma lista daquilo que Ele tem para a minha vida, aquilo que é o propósito de Deus para a minha vida. Quando nós lemos esse texto de Isaías 32, nós estamos diante de um texto que tem um caráter messiânico, fala da vinda de Cristo, mas ele descreve aqui um ambiente onde esse rei veio, o Messias já veio, e ele reina de forma especial, e ele não só reina, mas ele tem os seus príncipes e princesas, né, que reinam com ele. Por que eu estou falando que ele se trata de algo que já aconteceu? Porque ele é ambíguo, né? Esse texto fala, a descrição de um mundo que não é perfeito, mas de um mundo como o nosso, né? Um mundo de espertalhões, um mundo de pessoas sedentas, um mundo de conflitividade, né? Ele fala aqui do louco, ele fala do estúpido, ele fala do faminto, do fraudulento, ele fala de problemas na natureza, ele fala de lutas, há apelos nesse texto à sobrevivência, há dilúvios, ele fala de terra seca, enfim. Então Deus está falando de um momento que já aconteceu. O que Deus está falando através do profeta Isaías é que haveria um momento que nós estaríamos absolutamente conscientes de que esse rei já veio, e ele não só veio, mas ele constituiu príncipes e princesas para serem a expressão do amor de Deus no mundo. Essa é a nossa responsabilidade. O que Deus está falando então, e aquilo que Deus espera de nós, é a coisa mais importante que nós devemos entender. E eu quero ajudar você a entender o que Deus de fato espera de nós, e principalmente num tempo como esse que nós estamos vivendo. A primeira coisa que o texto de Isaías mostra é que Deus espera que nós sejamos o povo do amparo e do refúgio. Observe o que diz o verso 1. Eis aí está um que reinará com justiça, e em retidão governarão príncipes. A grande pergunta que nós temos que fazer é como veremos a justiça e a retidão no nosso tempo. Parece que isso está tão distante, né, irmãos? Isso soa quase como uma coisa utópica. A justiça, ela é do rei, né? Um que reinará com justiça, mas a retidão é dos príncipes. Então há um rei que reina com justiça, essa justiça do rei é transferida para nós, e aí nós vamos governar com retidão. A justiça e a retidão, elas virão das nossas relações. Elas serão retas e justas, porque nós somos alcançados por Deus para manifestar essa justiça e essa retidão. E o que mais aprendemos à luz da palavra de Deus é que ser justo não é aquilo que nos define, mas, aliás, é aquilo que nos define e não apenas aquilo que nos identifica. Nós não somos apenas identificados como pessoas justas, nós somos, de fato, essa é a nossa definição. O texto diz que o justo viverá por fé. Com isso, a palavra de Deus está dizendo que nós estamos apoiados na justiça de Cristo. Agora, interessante é que quando se fala de príncipes e princesas no meio evangélico hoje,
se fala muito mais dos nossos privilégios, se fala muito mais daquilo que nós herdamos numa espécie de triunfalismo do que daquilo que nós compartilhamos. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer, eu sou filho do rei? E geralmente quando as pessoas falam, usam essa frase, eu sou filho do rei, elas estão justificando as suas ostentações, para dizer que elas têm direito a usufruírem do melhor. É muito comum a gente recorrer ao texto do Velho Testamento, né, quando diz que nós comeremos do melhor dessa terra. O melhor dessa terra não é o prato mais caro. Comer do melhor é daquilo que alimenta a nossa alma acima do nosso corpo. Isso é comer do melhor dessa terra. É só ler Isaías 55, né? Quando ele fala, vinde a mim todos que têm sede, né, e fome, vinde comprar sem dinheiro e sem preço, né, vinho e leite. Ouvi-me atentamente e a vossa alma viverá e comereis dos finos manjares. Que manjares, irmãos? É óbvio que Deus também nos dá um bom prato de alimentação, mas o justo comerá do melhor dessa terra, porque ele se alimenta daquilo que alimenta a sua própria alma. Então o verso 2 diz assim, cada um servirá de esconderijo contra o vento. Ele está falando dos príncipes e princesas, de refúgio contra a tempestade, de torrente de águas em lugares secos e de sombra de grande rocha em terra sedenta. Então esse é um tempo em que Deus espera de nós que nós sejamos o povo do amparo, do refúgio e do acolhimento. Quem que vai acolher nesse tempo? Quem servirá de refúgio e de amparo para as pessoas que estão vivendo os seus medos? Nesse tempo de fragilidade, nesse tempo de insegurança, nesse tempo de medo que as pessoas vivem, nesse tempo de ansiedade, nesse tempo de incertezas. Esse é um tempo de oportunidades, de revelarmos o amor de Deus e testemunharmos qual é a nossa esperança. Há um texto muito conhecido de Paulo, quando ele diz, eu sei em quem eu tenho crido. Presta atenção, irmãos, quando nós lemos esse texto, ele não está falando apenas de uma consciência de fé. Porque além de termos uma consciência de fé, nós temos um testemunho de fé. Porque a nossa consciência de fé muitas vezes não interessa a ninguém. As pessoas só se interessarão em saber em quem nós temos crido quando elas perceberem como nós temos crido. Talvez o quem não é revelado por conta do como. É o como que gera interesse pelo quem. É só lembrar da história de Elias, né? Ou Eliseu, quando a viúva disse, agora eu sei que a palavra de Deus na sua boca é verdade, porque através do como, ele conseguiu revelar o quem. O verso 2 diz que nós seremos um esconderijo contra o vento. Então, o povo do amparo e o povo do refúgio começa sendo esse esconderijo contra o vento. E todo mundo sabe que o vento é o prenúncio de uma tempestade. O vento é a advertência. O vento é o preparo. Isso é tão interessante que quando Jesus vai falar de tentação, ele diz, vigiem e orem para que não entrem em tentação. Nós não temos uma cultura de prevenção. Funcionamos muito mais como bombeiro, apagando incêndio, quando as coisas acontecem, mas cada um servirá de esconderijo contra o vento. Ele está dizendo que as nossas ações, elas são muito mais preventivas. Então, essa semana eu fui no cardiologista fazer um check-up, um exame de rotina, né? E a primeira coisa que o médico, a primeira pergunta que ele faz, você está sentindo alguma coisa? Eu digo, não, eu só vim fazer um exame de rotina mesmo, precaução, porque isso não é muito da nossa cultura, irmãos. A gente vai no médico quando a gente está morrendo. Dia 5 agora, de agosto, né, algumas pessoas morreram em consequência de uma tormenta que eles deram o nome de Tropical Isaías. Por que Tropical Isaías? Exatamente por causa desse texto aqui. Esse nome, ele foi dado devido a um distúrbio precursor que
apresentava fortes ventos ao leste dos Estados Unidos e deixou 3 milhões de pessoas sem energia elétrica. Um vento muito forte. Todo mundo busca refúgio em algum lugar, em alguma coisa ou em alguma pessoa. O mundo hoje está sendo consumido pelos refúgios, pelas buscas de abrigo, pelo desespero que as pessoas têm. Ou elas estão buscando em alguém, ou elas estão buscando em algum lugar, ou elas estão buscando isso em alguma coisa. O que Isaías está dizendo é que nós fomos chamados para sermos refúgio nesses momentos quando a vida acontece no meio da tempestade e vai trazendo desconforto, vai levando sonhos, vai levando os projetos, vai levando a esperança das pessoas. A tempestade é esse momento em que as pessoas perdem totalmente o equilíbrio, elas perdem o controle, elas perdem a capacidade de raciocinar com segurança. E nesse momento, irmãos, nós temos que fazer como Pedro e João fizeram na porta do Templo Formosa. Lá estava um homem paralítico, esmolando na porta do templo. E Pedro disse: olha para nós não temos ouro e nem prata, mas o que nós temos te damos, em nome de Jesus o Nazareno, anda. Talvez você não tenha ouro nem prata, e não é disso que as pessoas mais necessitam. Elas precisam de alguém que se coloque na responsabilidade de ser uma referência, dizendo: olha para nós. E quando Pedro diz isso, ele tem a consciência do que não tem, mas ele também tem consciência do que ele tem. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno anda. Então, geralmente, no dia a dia, as pessoas estão observando quais as respostas que nós estamos dando às circunstâncias. Elas estão olhando para nós. Elas estão olhando para nós e percebendo que nós podemos ser pressionados, mas não desanimados. Que podemos ficar perplexos, mas não desesperados. Podemos ser até perseguidos, mas nunca abandonados. E abatidos, mas não destruídos. E aqui ele diz: cada um servirá de torrentes de águas em lugares secos. Então preste atenção que ele começa falando de tempestade, vento, depois ele fala de refúgio contra a tempestade, e agora ele começa a falar sobre torrentes de águas em lugares secos. Que mundo é esse que nós vivemos, irmãos? Nós vivemos num mundo de total sequidão de alma. Nós vivemos num mundo de um verdadeiro vazio de significado. E o que o texto está dizendo é que a nossa sede foi saciada. E não só a nossa sede foi saciada, mas nós nos tornamos um grande rio. Jesus disse: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E fluir aqui dá essa ideia de abundância, de uma vida que inspira, que motiva, de uma vida que cativa. O povo olhou para Israel, e a expressão que o povo usou no Salmo 126 foi: grandes coisas o Senhor tem feito por eles, por isso eles estão alegres. O que as pessoas estão vendo em nós, irmãos? As pessoas estão vendo em nós esse rio que onde passa traz vida. Quando Jesus, naquele momento, no poço de Jacó, conversando com a mulher samaritana, Jesus disse: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Presta atenção, nunca mais terá sede. Não dá para viver como terra árida, irmãos. Não é a vida que nos difere, que nos identifica. É a vida em abundância. As pessoas pelas quais você transita, com as quais você cruza todo dia, essas pessoas estão vivas. É essa abundância que vaza, que extravasa. Não é o que está cheio, não é aquilo que está pleno, é aquilo que está transbordando.
Deus não quer me dar uma vida cheia, porque uma vida cheia me basta. Mas uma vida cheia não transforma, não alcança. Então o projeto de Deus nunca foi uma vida cheia para nós. O projeto de Deus para a nossa vida sempre foi uma vida abundante. O projeto de Deus para a nossa vida sempre foi um rio que jorra, que por onde passa leva vida. Então Ele está dizendo que nós sejamos, é isso que Deus espera, que nós sejamos um povo, que nós sejamos essa torrente de água em lugares secos. Depois que tudo isso passar, todo esse momento que nós estamos vivendo hoje, nós vamos encontrar muita gente decepcionada, porque os seus recursos não foram suficientes, as suas influências não serviram para nada, o seu conhecimento foi palha e a sua esperança não deu em absolutamente nada. E as pessoas vão perceber que foi de Nazaré, que da simplicidade que vieram coisas boas, de gente que só tem o necessário, que veio vida abundante. Cada um servirá de sombra no deserto. Como nós estamos precisando de sombra, gente? Eu estou aqui num calor violento aqui. Chegamos a 40 graus. Como a gente almeja uma sombra? O Salmo 121, verso 7, diz que o Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, Ele está à sua direita, e de dia o sol não o ferirá. Todas as analogias que estão sendo usadas por Isaías aqui, falam de sermos o que é de melhor nos piores momentos. No mundo tereis aflições, esse é um momento de aflição, mas tende bom ânimo. Nós somos o povo do bom ânimo. As pessoas olham para nós e veem que nós temos bom ânimo, que nós temos uma esperança viva. A sombra é o lugar do descanso. Nós estamos dando descanso a quem? Algumas pessoas, elas vivem para sobrecarregar, para gerar peso. Paulo disse que nós temos que levar os fardos uns dos outros, sabendo que cada um deverá levar a sua própria carga. Presta atenção. Gálatas 6, 2 e 5 diz: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo, pois cada um deverá levar a sua própria carga. Então qual que é a estratégia de Satanás? É simples. A estratégia de Satanás é nos deixar ocupados com as nossas próprias cargas, ocupados com os nossos próprios problemas, e assim nós não vamos enxergar os fardos e as necessidades dos outros. Qual foi o erro do povo de Israel? Quando Deus levantou o profeta Ageu, diz assim: cada um corria em prol da sua própria casa. Qual é a característica da igreja da pós-modernidade? A igreja da pós-modernidade, ela está sendo ensinada a buscar um Deus para si, um Deus da qual ela se serve. E agora a Bíblia diz que cada um servirá. Eu vou dizer, irmãos, nós não temos problema de competência. Nós temos problema de obediência e de disponibilidade. Esse é o nosso problema. A palavra de Deus diz em Isaías: a quem enviarei? E quem há de ir por mim? Essa é uma pergunta que Deus faz o tempo todo. E Isaías diz: eis-me aqui. A parábola dos talentos, ela é uma advertência, né? Deus, Ele nos dotou de dons, de talentos, de recursos. Ele nos deu agora uma nova forma de pensar. Ele nos deu a mente de Cristo. Ele nos deu a nova maneira de sentir. Ele nos deu um novo coração. Então nós temos tudo, irmãos. Nós fomos cobertos e dotados de competência. Agora o que nos falta é obediência. E o que nos falta é disponibilidade. Então nós vimos até agora o que Deus espera de nós, que nós sejamos o povo do amparo e do refúgio. Em segundo lugar, Deus espera que nós sejamos o povo da autossuperação. Que nível nós nos encontramos? Ele passa a falar agora de uma capacidade que Deus nos dotou, que não é humana, que é uma obra do Espírito Santo. Primeiro, ele diz que ele nos deu uma visão espiritual. Os olhos dos que veem não ofuscarão. Eu sou do tempo de Thundercats, né, que era um desenho
de que fala da visão além do alcance. A Bíblia diz que os olhos dos que veem não ofuscarão. Paulo diz, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, verso 18, dizendo: eu oro também para que os olhos de vocês sejam iluminados. Olha que coisa interessante, para que os olhos de vocês sejam iluminados. Paulo está dizendo que Deus espera que nós sejamos o povo mais sensível às manifestações de Deus na história. Se alguém tem que ser sensível a essas manifestações, se alguém tem que fazer leitura na perspectiva espiritual, esse alguém somos nós. Pessoas que enxergam com discernimento, que enxergam com os olhos da fé, que conseguem enxergar numa perspectiva divina. A Bíblia diz que ele veio dar vista aos cegos. E quando a Bíblia diz que Jesus veio dar vista aos cegos, ela não está falando só no sentido físico, mas está falando muito mais no sentido espiritual. Uma das músicas que nós cantamos, que tem a letra maravilhosa, linda, diz assim: dá-me teus olhos, quero ver. Paulo diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos homens. A Bíblia diz que um povo que andava em trevas viu grande luz. Irmãos, os nossos olhos foram abertos. Cuidado para que os teus olhos não sejam ofuscados pela incredulidade. Então eu quero voltar em Bartimeu. O que queres que eu te faça, que eu torne a ver? Por um tempo, irmãos, Bartimeu, ele enxergava, mas ele havia perdido a visão. Que você não perca a visão que um dia você alcançou. A oração de Eliseu, quando estava com Geazi, foi: abre os olhos desse moço para que ele veja o que eu estou vendo. Você consegue ver o mundo diferente da maneira como o incrédulo enxerga? Sua visão de sucesso e fracasso, qual é a sua visão sobre perdas e ganhos? Qual é a sua visão da vida e da morte? A gente consegue olhar as coisas de uma outra ótica. Nós devemos usar menos os nossos olhos naturais e usar mais os nossos olhos espirituais. O desafio é: ore para que Deus te dê uma visão ampla, te dê uma visão nítida, te dê uma visão mais profunda, para que nós sejamos as pessoas, enxerguemos as pessoas, enxerguemos as circunstâncias, enxerguemos a vida, enxerguemos tudo com os olhos da fé. E ele continua dizendo no verso 3, os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. Quantas vezes você encontra no último livro da Bíblia, no Apocalipse, bem-aventurados que ouvem? Irmãos, ouvir não é o mesmo que escutar. A Bíblia diz que quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Isaías 55, ouvi-me atentamente, a vossa alma viverá. Então, o processo de ouvir envolve obedecer e confiar nele. Então, esse é o segredo do sucesso, esse é o segredo de uma vida próspera, ouvir e obedecer a Deus. Agora, isso, irmãos, os papas do coaching e os livros de autoajuda não ensinam. Existem técnicas de sucesso, de prosperidade, mas se você quer um sucesso de verdade, uma prosperidade de verdade, é preciso ouvir, é preciso obedecer e é preciso descansar em Deus. O verso 3, ainda falando desse povo da autossuperação, diz que o medo, ele não é necessariamente uma falta de confiança, mas de entendimento. Muitas vezes nós associamos o medo à confiança. Não, o medo tem que ser associado ao entendimento. É por isso que ele diz: o coração dos temerários saberá compreender. Eu sei em quem tenho crido. Conhecer o poder de Deus e conhecer o seu propósito. Precisamos dessas duas coisas na nossa vida: de intimidade com o poder de Deus e conhecimento de qual é o seu propósito. As pessoas têm os seus temores.
porque não compreendem. Paulo diz: nós, porém, temos a mente de Cristo. A Bíblia diz que o Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, irmãos, nós não podemos ser assolados pelos mesmos medos. Deus nos dotou de coragem, Deus nos dotou de ousadia e ainda nos deu a promessa da sua presença. Ele disse: ser forte e corajoso, não temas, porque eu sou contigo. Não é não temas porque vai dar certo, não é não temas porque você vai conseguir, não é não temas porque você tem uma capacidade, não é não, queridos, é não temas porque eu sou contigo e pronto. Se eu tenho capacidade ou não, se eu tenho recurso ou não, se as circunstâncias são favoráveis ou não, isso não muda. O que muda é eu sou contigo. E Deus nem está contigo, Ele é contigo. É uma fusão. Estar é a mesma coisa de estar ao lado, mas eu sou contigo, é Deus dentro de nós. Verso 4, ele agora fala da língua. Ele fala da nossa palavra. A língua dos gagos falará pronta e distintamente. Irmãos, é só olhar para a história do povo de Israel. Ele pega um gago como Moisés, arranca o povo do Egito e entra para a história humana. Deus está dizendo que Ele espera que nós sejamos o povo que tem uma palavra pronta e uma palavra clara. Porque Deus tem nos dado uma palavra de sabedoria, Deus tem nos dado uma palavra transformadora, uma palavra libertadora, Deus tem nos dado uma palavra viva, uma palavra que é capaz de levantar o abatido, uma palavra que é capaz de construir, de desafiar, de edificar. Isso é autossuperação. Fala de um povo que vence a si mesmo. Isaías fala de um povo que quebra os seus próprios recordes, que ultrapassa os seus limites. Mesmo que você tenha que arrastar aí uma história de trauma, de medo, de fracasso, mesmo que você arraste uma história de decepções, a Bíblia diz que você vai aprender a amar a si mesmo, a se compreender e a ter um senso de propósito. Só o reino de Deus transforma. Está cheio de maquiagem, queridos. Está cheio de vida melhorada. Esse não é o projeto de Deus para nós. Então, levanta-se do monturo, porque é isso que a palavra de Deus diz. Ele diz que Ele nos tira do monturo e nos faz assentar com os príncipes. Isaías está dizendo que nós somos esse povo que sabe distinguir e sabe escolher entre o bem e o mal, sabe discernir entre aquilo que é precioso e aquilo que é vergonhoso. Ele diz ao louco: nunca mais se chamará nobre, e do fraudulento jamais se dirá que ele é magnânimo. Isaías está dizendo que Deus nos capacitou para estarmos atentos não apenas aos fatos, mas aos significados. Estarmos atentos não apenas àquilo que é dito, mas ao que se quer dizer. Isso é obra do Espírito Santo em nós, irmãos. Deus nos capacitou. Nós não estamos aqui para julgar, mas nós estamos aqui para discernir todas as coisas. A Bíblia diz que pelos frutos se conhecerão a árvore. A Bíblia diz que o homem espiritual, ele discerne espiritualmente. Esse homem espiritual sabe aquilo que tem valor e o que não tem. Ele sabe discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é. Esse homem é capaz de invadir o mundo com uma contracultura. Povo da autossuperação. Povo que tem o casamento mais ajustado. O povo que tem as relações mais saudáveis. O povo que tem os maiores sonhos. Paulo escreve aos Tessalonicenses na sua primeira carta, capítulo 1, verso 1 e 2. Ou verso 2 e 3. Sempre damos graças por todos vocês, mencionando-os em nossas orações, lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. O que Deus espera de nós? Que nós sejamos o povo da autossuperação. Os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso coração,
as nossas decisões, todas foram afetadas e transformadas pela ação do Espírito Santo em nós. E por último, Deus espera que nós sejamos o povo dos grandes projetos. Verso 6 diz: porque o louco fala loucamente, e o seu coração obra o que é iníquo, para usar de impiedade e para proferir mentiras contra o Senhor, para deixar o faminto na ânsia de fome e fazer com que o sedento venha a ter falta de bebida. Tudo isso é o oposto do que foi dito no verso 2. Cada um servirá de torrentes de águas em lugares secos e de sombra de grande rocha em terra sedenta. Tem muita gente chamando o louco de magnânimo, chamando de Vossa Excelência. Muitas pessoas estão sendo recebidas com honra, enquanto gente que faz nem sequer tem sido lembradas. Está falando de projeto aqui. Os nossos projetos nascem da nossa consciência e das nossas motivações. Os nossos projetos envolvem os nossos valores, os nossos recursos, envolvem as oportunidades, envolve tempo, envolve desejo, envolve tudo. E ele chega no verso 8 e diz: mas o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza perseverará. A gente sabe que o mais é uma conjunção adversativa. A nobreza dos projetos está no propósito, e na motivação e no significado. Eu vou dizer, irmãos, a vida de muitas pessoas gira em torno dos seus projetos pessoais. Projeto que honra a Deus, o projeto nobre, é projeto que honra a Deus, é o projeto que é fruto de fé e que abençoa os outros. O que nos tira da cama todo dia? O que nos tira da cama todo dia é a certeza de que aos seus amados Ele dá enquanto dorme, de que Deus já nos deu juntamente com Cristo todas as coisas, de que não trabalhamos pela comida que perece. É isso que nos tira da cama todo dia? Ou saímos da cama com a mesma motivação do ímpio, do louco? O que torna os nossos projetos nobres não são os meios, mas os fins. Eu sei que os fins não justificam os meios, mas os meios podem ter um fim, não podem ter um fim em si mesmo. Depois de uma certa idade, você olha para trás e pergunta se algumas coisas realmente foram necessárias. Se foi necessário tanta correria, se foi necessário tanta preocupação, tanta irritabilidade, tanta ansiedade. Chega um tempo da vida que você olha para trás e percebe que correu atrás de coisas desnecessárias. Você lamenta o tempo perdido, você lamenta os relacionamentos mal vividos, você lamenta as palavras ditas, não ditas, malditas. Nós estamos projetando coisas nobres, queridos. Nós estamos projetando coisas pelas quais vale a pena viver ou morrer. Então Deus vai e levanta o profeta Ageu para advertir o povo quanto aos seus projetos. E ele faz essa pergunta ao povo: é tempo de vocês habitarem, morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída. Vejam onde os seus caminhos os levaram, os seus projetos. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Vocês bebem, mas não se satisfazem. Vocês vestem, mas não se aquecem. E aquele que recebe o salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Olha isso, irmãos. Não há nenhum problema em você ter coisas boas. Não há nenhum problema em você querer conforto para a sua vida. Mas o problema são as prioridades erradas. E ele diz: enquanto minha casa continua em ruína. O problema é o enquanto. E ele está dizendo que quem assim vive torna-se insaciável.
Quem assim vive não sabe qual é a medida, qual é o momento de parar. Quem assim vive está invertendo os valores. Então eu escuto de algumas viúvas dizerem, ele ia trabalhar só até o final do ano. Pastor, ele estava planejando para parar de trabalhar no final do ano. Alguns deixaram a construção faltando só o acabamento. Projetos quase concluídos. Faltando pouca coisa para aposentadoria. Isaías está dizendo aqui que nobre não é definido pelo lugar onde a pessoa nasceu, mas pela forma como ele viveu. Tem muita gente que é nobre pelo nascimento, mas completamente pobre pela maneira como ela viveu. O que nós aprendemos à luz da palavra de Deus é que a nobreza não é medida pelo que a pessoa possui, mas é medida pela maneira como ela contribui. Você tem coragem mesmo de pedir para Deus destruir todos os seus projetos e todas as suas conquistas que não são nobres? Fala, Deus, tudo que eu projetei, tudo que eu construí, tudo que eu adquiri na vida e que não for nobre, o Senhor, por favor, tira, zera a minha conta no banco, acaba com o meu patrimônio. Quando a gente fala de projetos nobres, nós temos que entender que a nobreza está mais no propósito do que no projeto. A nobreza está muito mais na motivação do que na realização. O que é uma coisa grandiosa para nós, irmãos? Uma coisa não é grandiosa porque ela é grande, ela é grandiosa porque ela é nobre. Então o que Isaías está dizendo é que Deus espera que nós sejamos o povo que invista em coisas nobres, que sofra por coisas nobres. Se você não está usando os seus bens, se você não está usando os seus dons, os seus talentos, se você não está usando sua inteligência, o seu tempo, no reino de Deus você não está envolvido num projeto nobre. Verso 8, todo projeto nobre requer tempo até a sua execução. Ele diz, na sua nobreza perseverará. Não no que nós estamos perseverando, irmãos. Nós estamos perseverando em alimentar as nossas compulsões. Quantas vezes eu ouvi alguém dizendo, eu não desisto até eu conseguir. Mas do que essa pessoa está falando, querido? De coisa nobre? A perseverança aqui, ela está intimamente ligada ao fazer o bem. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Sabe por que a gente cansa de fazer o bem? A gente cansa de fazer o bem por causa das decepções, por causa dos espertalhões, por causa da ingratidão, por causa do não reconhecimento das pessoas. Eu tenho dito isso aqui constantemente e não vou cansar de repetir, irmãos. A recompensa pelo bem feito é o bem que foi feito. Essa é a recompensa, não precisa mais nada. Sempre que nós falamos em ajudar alguém, a gente ouve, toma cuidado. Irmãos, eu nunca fui alertado a tomar o mesmo cuidado em negligenciar ajuda a alguém. Fazer o bem não é um favor que eu faço. Fazer o bem é uma obrigação que eu tenho. Nós não fomos salvos pelas obras, mas nós fomos salvos para as obras. As obras, elas não me salvam, mas elas salvam muita gente das desgraças do dia a dia. À luz da palavra de Deus, Ele não precisa de sacrifícios para perdoar pecados, mas Ele quer sacrifício para socorrermos pecadores e necessitados. Quando eu interrompo as obras, eu interrompo o processo de Deus na minha vida. Irmãos, eu posso matar a minha sede e montar um depósito de água. Eu tomo água, recebo água, tomo água. A hora que eu estou saciado, eu começo a juntar garrafas em torno de mim mesmo e eu tenho um sedento do meu lado. Eu estou interrompendo o processo de Deus. A palavra de Deus nos ensina que uma bênção compartilhada, ela
não é uma bênção dividida, uma bênção compartilhada é uma bênção multiplicada. Fico escutando todo dia as igrejas falando de atos proféticos. Irmãos, nós não precisamos de atos proféticos, nós precisamos de atos de bondade. É disso que o mundo precisa. Quando acabar tudo isso, essa pandemia, do que vai adiantar os nossos atos proféticos? Agora os nossos atos de bondade farão enorme diferença. De quantos projetos nós desistimos? Não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Qual é a lei da natureza? A lei da natureza é clara, quem planta colhe. Muitas vezes nós estamos esperando de Deus uma colheita de algo que nós não estamos plantando. A Bíblia diz que aquilo que o homem semear, isso também ceifará. A palavra de Deus diz, lança o seu pão sobre as águas, porque ele voltará para ti. Mark Murdock diz o seguinte, nós não fazemos favores, nós plantamos favores. Então vamos falar de nobreza. A nobreza não está em quanto os seus projetos vão custar. A nobreza está em quem os seus projetos vão, ou quem os seus projetos vão alcançar. Alguém disse que a vida é muito curta para ser pequena. A palavra de Deus falando sobre Jeroão, disse que ele morreu e partiu sem deixar de si saudades. Irmãos, por quais motivos nós seremos lembrados? Por quais razões Deus deve nos manter vivos quando milhões de pessoas estão morrendo pelo mundo? Quando Jesus olhou para aquela figueira, ele diz, há 3 anos eu venho procurando fruto em ti e não encontro, pode cortá-la, porque está ocupando inutilmente a terra. Nossos projetos são nobres. A Bíblia diz do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Irmãos, perder a alma não é necessariamente ir para o inferno, é perder a alma. O que Jesus está dizendo é que não é necessariamente perder-se no destino, mas é perder-se na jornada. Perder a compaixão, perder a sensibilidade, perder a empatia, perder o amor ao próximo. Algumas pessoas perderam a alma há muito tempo enquanto construíram o seu império, perderam o seu matrimônio enquanto construíram o seu patrimônio. Perdeu a alma. Tem muitas mulheres casadas com homens que já perderam a alma. Ouve-me atentamente. Comerá do melhor dessa terra e a sua alma viverá. Isaías está dizendo que quem foi alcançado pelo amor de Deus não vai buscar mais os seus próprios interesses. Tornar-se um nobre projeto ou projetará coisas nobres. Nós que antes estávamos correndo atrás do prejuízo, estamos correndo atrás da nossa felicidade, estamos correndo atrás das nossas realizações, agora nós corremos a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Eu quero terminar voltando na pergunta que Jesus fez a Bartimeu: o que queres que eu te faça? Talvez seja essa pergunta que você quer que Jesus te faça. Mas hoje, você está ouvindo sobre o que Deus espera de você. O que Deus espera de nós. Deus espera que nós sejamos o povo do amparo e do refúgio. Muita gente se perdendo aí. Deus espera que nós sejamos o povo da autossuperação. Porque os nossos olhos foram abertos, o nosso coração, os nossos ouvidos e a nossa boca. Deus espera que nós sejamos o povo dos grandes projetos. Eu quero que você curve a sua cabeça, coloque agora a sua vida diante de Deus e pede o Espírito Santo para trazer à sua mente agora os seus projetos. E observe se de fato há nobreza neles. Pai, obrigado por essa noite, Senhor. Nós não queremos ser somente ouvintes da Tua palavra. Nós queremos ser praticantes. Nós não queremos ser só impressionados com essa palavra, nós queremos ser transformados por ela. O Senhor espera que nós sejamos o povo do amparo e do refúgio, que sejamos sombra, que sejamos água, que sejamos ponte, que sejamos, ó Deus, ouvido, que sejamos, ó Deus, boca,
que sejamos mãos e pés do Senhor nessa geração. Pai, o Senhor espera que nós sejamos o povo dos grandes projetos. Temos vergonha quando pensamos em quantas discussões inúteis, quantos projetos egoístas, Senhor, quantas vezes olhamos para nós mesmos e tanta coisa precisando ser feita no reino. Muda os nossos projetos, traz nobreza aos nossos projetos. Assim nós oramos e agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos, nós tivemos um excelente culto aí e eu quero desejar a você para que essa semana seja uma semana de bastante colheita, de muita bênção para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, que Deus possa visitar a sua vida nessa hora também. Se caso tiver alguém com alguma luta, com alguma dificuldade, pode ligar aqui durante a semana para a gente na secretaria, nós oramos com você e por você, tá bom? Tenha uma boa semana, Deus te abençoe e até o próximo domingo com a graça de Deus. Meu sono se foi, meu coração estava triste. Não pude ver o quanto eu o magoei, temendo a dor que me esperava ao amanhecer. Quando o sol mostrasse todos meus sonhos jogados pelo chão. Deus, perdoa-me, pois eu preciso da sua graça, e tu és tudo que eu tenho. Misericórdia, te servirei, Senhor, enquanto aqui viver, e para todos mostrarei tua misericórdia. Deus, perdoa-me, Deus, perdoa-me, Deus, perdoa-me. Meu sono se foi, meu coração estava triste. Não pude ver o quanto eu o magoei, temendo a dor que me esperava ao amanhecer. Quando o sol mostrasse todos meus sonhos jogados pelo chão. Deus, perdoa-me, pois eu preciso da sua graça, e tu és tudo que eu tenho. Misericórdia, te servirei, Senhor, enquanto aqui viver, e para todos mostrarei tua misericórdia. Oh Deus, perdoa-me, Deus, perdoa-me, oh Deus, perdoa-me. Oh Deus, perdoa-me, Deus, perdoa-me, pois eu preciso da sua graça, e tu és tudo que eu tenho. Misericórdia, te servirei, Senhor, enquanto aqui viver, e para todos mostrarei tua misericórdia. Oh Deus, perdoa-me, pois eu preciso da tua graça, e tu és tudo que eu tenho. Misericórdia, oh, te servirei, Senhor, enquanto aqui viver, e para todos mostrarei tua misericórdia. Oh Deus, perdoa-me, oh Deus, perdoa-me, Deus, perdoa-me, oh.
Peça a Ele perdão nessa hora. Deus, perdoa-me. Tu és tudo que eu tenho. Deus, perdoa-me. Cante mais uma vez. Deus, perdoa-me, pois Tu és tudo que eu tenho. Misericórdia, Te servirei, Senhor, enquanto aqui viver, e para todos mostrarei Tua misericórdia. Ó Deus, perdoa-me. Deus, perdoa-me.